Você já parou para pensar que uma casa pode parecer normal por fora, e mesmo assim carregar um peso invisível por dentro? Que existe um tipo de objeto simples, silencioso, inofensivo aos olhos humanos, capaz de travar a paz, enfraquecer o corpo e fazer um ano inteiro começar já cansado? Pare tudo agora. Escute com atenção. Não avance para mais nada enquanto estas palavras não atravessarem o seu coração. Porque se você está ouvindo isso agora, entenda desde já. Isso não é coincidência. Poucos sabem por que certos anos começam já pesados, cansaço sem motivo, doenças que não se explicam direito, discussões que surgem do nada, uma sensação constante de que algo não anda. E muita gente tenta resolver com metas, com remédios, com esforço, com distração, mas ignora o mais decisivo. A virada do ano é uma passagem espiritual. E o tempo novo não entra onde o velho espiritual ainda domina. Escute bem. Padre Pio revelou que existem coisas que permanecem dentro de um lar como âncoras espirituais. Elas prendem a atmosfera, elas seguram a graça. E com o tempo, o corpo sente primeiro, o sono piora, a mente pesa, o ânimo cai, a saúde começa a escorrer. Algumas dessas coisas são óbvias e até assustadoras, mas as mais perigosas são as discretas. Entram como presente, herança, lembrança e ficam. Umas parecem inofensivas, outras são defendidas com orgulho. Isso não é superstição. Isso não é medo irracional. Isso é discernimento espiritual. Padre Pio não falava para assustar. Ele falava para proteger. E ele repetia uma coisa que muita gente esquece na virada. Casa não é só parede. Casa é território espiritual. E todo território precisa ser guardado. Talvez você esteja pensando agora, mas eu nunca senti nada estranho em casa. É exatamente assim que o perigo age. O que destrói por dentro não chega com barulho, chega com normalidade, chega como cansaço constante, irritação sem motivo, ansiedade que parece crescer do nada. Padre Pio dizia que quando o corpo adoece sem causa clara, a alma muitas vezes está pedindo socorro. Escute com atenção. O ano novo não perdoa o que foi tolerado por tempo demais. O que você carrega dentro de casa atravessa com você. E aquilo que deveria ter sido removido antes de uma virada se torna ainda mais forte depois dela. Porque a passagem do tempo age como um selo, e o que está dentro entra como portas abertas, e portas abertas não escolhem o que entra. Poucos sabem, mas Padre Pio dizia que muitas enfermidades persistentes não nascem apenas no corpo. Elas se alimentam de uma atmosfera criada por objetos, palavras, hábitos e permissões dentro do lar. Não se trata apenas do que você vê, trata-se do que você permite permanecer. Isso não é coincidência, que este aviso chegue justamente agora, quando um novo ano se aproxima. Padre Pio alertava que o inimigo espiritual não costuma entrar por onde há oração forte, mas por onde há brecha silenciosa. Ele entra por onde se tolera. E tolerar não parece pecado. Parece apenas costume. Parece apenas deixar para depois. Mas ele dizia que o depois é a linguagem do inimigo. Talvez você tenha algo em casa que nunca deveria ter aceitado. Talvez algo que entrou como presente, herança, lembrança ou apenas por impulso, e ficou. E quanto mais ficou, mais se tornou parte da sua vida. E aquilo que você chama de coisa comum pode estar sugando sua paz. Padre Pio dizia que o lar é um lugar de paz, que a paz só permanece onde não há brechas. Escute isso com seriedade. Não é tudo que pode atravessar o ano novo com você. Não é tudo que merece permanecer sob o mesmo teto onde você ora, dorme, come e vive. Nem tudo é neutro. Existem coisas que carregam marcas. Marcas espirituais, marcas emocionais, marcas de origem. Existe uma ameaça invisível quando se ignora esse tipo de advertência. Não porque Deus castiga, mas porque o homem insiste em manter aquilo que enfraquece. Deus respeita sua liberdade. Ele avisa, mas não obriga. E quando o aviso é ignorado, o peso volta. Volta como repetição.
volta como enfermidade, volta como inquietação. O que vou revelar a seguir não é leve. Poucos suportam ouvir isso até o fim. Mas é necessário, porque entrar no novo ano pedindo bênçãos, enquanto se mantém dentro de casa aquilo que bloqueia a graça, é como pedir cura com a ferida aberta. E eu não vou te deixar só no alerta. Eu vou te mostrar o que Padre Pio dizia, que não deveria atravessar a meia-noite dentro do lar, e como tirar isso. Se esta mensagem está falando com você, fique até o final. Padre Pio não era um homem comum. Isso precisa ficar claro. Ele não advertia por opinião pessoal, nem por tradição humana. Ele falava como alguém que via o invisível. Ele tinha estigmas, dons espirituais, discernimento profundo e dizia enxergar o que muitos ignoravam, o efeito espiritual das coisas dentro de casa. Via o peso que elas criavam, mesmo quando ninguém percebia. Os estigmas não eram símbolos poéticos, eram feridas abertas todos os dias por mais de 50 anos. Dor real, sangue real. Ele carregava no corpo sinais que poucos suportariam carregar. Leitura de almas, visões, combate espiritual direto. E esse é o ponto. Padre Pio não falava de teorias, falava do que via acontecer. Muitos entravam tentando esconder pecados. Ele os chamava pelo nome. Muitos tentavam se justificar. Ele os interrompia. E havia momentos em que ele também confrontava algo fora da pessoa. Aquilo que ela carregava para dentro de casa. Há relatos de gente simples em San Giovanni Rotondo, pedindo oração por uma doença que não cedia. E Padre Pio perguntava, sem rodeios, o que havia entrado no lar e por que ainda era guardado. Ele via e insistia. A enfermidade do corpo nem sempre começa na carne. Ele alertava com firmeza. Há lares onde a graça não circula livremente, não porque Deus não quer, mas porque a casa se tornou um lugar dividido. Uma parte consagrada, outra parte tolerante ao que contradiz. E essa divisão não fica só no ambiente. Ela se instala na alma. E a alma dividida enfraquece o corpo. No confessionário, ele fazia perguntas que desconcertavam, perguntas que ninguém esperava. O que você mantém dentro de casa? O que você guarda por apego? O que você recebeu sem discernimento? E muitos ficavam confusos, não entendiam a ligação. Mas ele sabia. Ele via a raiz daquilo que parecia apenas sintoma. Padre Pio não tinha medo de confrontar. Ele dizia que o inimigo não precisa dominar uma casa. Basta que tenha permissão. Uma permissão pequena, disfarçada, silenciosa. E a permissão mais comum é a permanência do que não deveria estar ali. E agora escute com mais atenção ainda, porque o que vem a seguir é a revelação em camadas. Você vai reconhecer coisas que talvez nunca percebeu como perigosas, e quando você reconhece, você já começou a se libertar. No próximo momento, eu vou revelar com clareza o que Padre Pio dizia que jamais deveria atravessar um novo ano dentro de casa. E eu vou começar pelo mais comum, justamente o que quase ninguém suspeita: roupas e pertences guardados como memória, mas ligados à dor profunda e luto que não foi entregue a Deus. Padre Pio falava de coisas concretas, reais, presentes dentro das casas das pessoas, coisas que ele via ligadas ao enfraquecimento da saúde, ao peso no ambiente e à interrupção da graça. E a partir daqui, as revelações descem em camadas. Nada é superficial, nada é só simbólico. O primeiro ponto revelado por Padre Pio é mais comum do que você imagina. Tão comum que quase ninguém desconfia. Ele advertia com severidade sobre objetos que carregam dor antiga, coisas guardadas por apego, mas nascidas em sofrimento, roupas de alguém que morreu em desespero, peças usadas durante doença longa, objetos ligados a traições, perdas, humilhações, cartas, fotos, lembranças que apertam o peito quando são tocadas. Padre Pio dizia: aquilo que foi marcado pela dor continua falando no silêncio. Você pode pensar, mas é só uma roupa. Só que não é só uma roupa. É um símbolo preso. É uma memória ativa. É um altar de dor dentro da casa. E quando você vive cercado por dor não entregue a Deus,
Seu corpo responde como se estivesse sempre em estado de alerta. E alerta constante enfraquece. Enfraquece o sistema, enfraquece o sono, enfraquece a paz. Ele dizia que a casa se torna como um recipiente, e o que você coloca dentro dela permanece. A dor guardada não descansa. Ela reverbera, e reverberação constante vira ambiente pesado, e ambiente pesado vira corpo pesado. O próximo ponto é ainda mais grave. Padre Pio advertia sobre símbolos ambíguos dentro de casa, coisas que não pertencem claramente a Deus, mas também não parecem perigosas. Imagens distorcidas, objetos decorativos ligados a crenças estranhas, presentes espirituais de origem duvidosa, amuletos disfarçados de lembranças culturais. Ele dizia que o inimigo ama a neutralidade. Onde não há consagração clara, há confusão. E confusão espiritual sempre enfraquece o corpo antes de atingir a alma. Padre Pio via pessoas doentes que rezavam todos os dias, mas mantinham dentro de casa objetos que contradiziam suas orações. Ele dizia que isso cria um curto-circuito espiritual. A pessoa pede cura, mas sustenta uma brecha, pede proteção, mas tolera símbolos que não glorificam a Deus. E o corpo sensível ao espiritual responde com fraqueza, inflamação, cansaço, repetição de enfermidades. Agora escute este ponto com atenção máxima. O próximo é ainda mais grave. Padre Pio falava sobre objetos recebidos de pessoas espiritualmente perturbadas. Presentes dados com inveja disfarçada. Objetos herdados de pessoas que morreram em ódio, revolta ou afastamento total de Deus. Ele via lares adoecerem porque carregavam coisas que nunca foram purificadas. Coisas que chegaram como lembrança, mas traziam junto uma história de pecado, rancor e maldição emocional. Isso não significa medo das coisas, mas responsabilidade espiritual. Padre Pio ensinava que tudo o que entra em uma casa deve passar por discernimento e oração. O que não pode ser consagrado não deve permanecer, porque o que não se submete a Deus inevitavelmente enfraquece quem convive com aquilo. E ainda há algo mais grave adiante, algo que muitos fazem achando que é inofensivo, algo que bloqueia a saúde de forma direta e constante. Poucos suportam ouvir isso até o fim, mas se você chegou até aqui, é porque sua alma foi preparada para continuar. Você já percebeu que existem objetos dentro de casa que ninguém usa, mas ninguém joga fora? Coisas quebradas, inúteis, encostadas. Padre Pio dizia que a desordem mantida se torna símbolo de uma permissão. Permissão para o velho permanecer. E o velho não deixa o novo entrar. E isso não é apenas no sentido material. É espiritual, é emocional, é corporal. Ele dizia que casas desordenadas, cheias de restos, criam uma atmosfera de estagnação. E estagnação é inimiga da saúde. Porque o corpo precisa de fluxo, a mente precisa de respiro, a alma precisa de ordem, e a casa é o primeiro altar dessa ordem. Poucos sabem, mas Padre Pio alertava que muitas pessoas não conseguiam melhorar, não porque faltava oração, mas porque a casa estava em guerra invisível. Não uma guerra de demônios aparecendo, mas uma guerra de permissões. Permissões pequenas, permissões silenciosas, permissões disfarçadas de hábito. E aqui está a camada mais delicada. Padre Pio dizia que o objeto em si nem sempre é o centro. O centro é a ligação espiritual e emocional que aquilo carrega. O objeto é apenas o corpo. A ligação é a alma. E a ligação é o que prende. Se você guarda algo por culpa, aquilo te prende. Se você guarda algo por medo, aquilo te prende. Se você guarda algo por apego doentio, aquilo te prende. E quando algo te prende, sua energia, sua paz e sua saúde começam a se alinhar com essa prisão. Você já percebeu que existem casas onde o ar parece pesado, mesmo quando tudo está em ordem? E outras onde há pouco, mas há paz? Padre Pio enxergava isso com clareza. Ele dizia que a casa absorve o que é vivido dentro dela, não apenas ações grandes, mas repetições pequenas. O que se repete cria a atmosfera, e a atmosfera molda a saúde. Seja honesto agora.
como são as palavras dentro da sua casa. São palavras de vida ou de desgaste? Você reclama mais do que agradece? O ambiente é alimentado por notícias que assustam, por discussões que nunca se resolvem, por lembranças que sempre machucam? Padre Pio dizia que a alma se acostuma com o peso e passa a chamá-lo de normal. Mas o corpo nunca se acostuma. O corpo reage. Ele adoece. E o que acontece com o ano novo? Ele potencializa o que já está dentro. Ele não cria do nada, ele amplifica. E é por isso que tantas pessoas entram no ano novo com promessas e saem com frustração. Porque promessas não limpam brechas. Promessas não removem âncoras. Promessas não purificam a casa. Agora, escute. O que eu estou te dizendo não é para te culpar, é para te libertar. Porque Padre Pio não falava para condenar, ele falava para acordar. Ele dizia que a misericórdia existe, mas a misericórdia não opera onde a pessoa insiste em manter o que a destrói. Talvez você pense, mas eu não tenho coragem de jogar fora. Não se trata de jogar fora com raiva. Trata-se de retirar com lucidez, de entregar, de tirar do lugar de altar dentro da sua casa. Padre Pio dizia que aquilo que você não solta começa a te segurar. E quanto mais segura, mais peso cria. Você entende agora por que isso não é leve? Porque estamos falando de vínculos invisíveis, e vínculos invisíveis definem destinos. E antes que você fuja daqui, eu preciso te dizer uma coisa. Se você tirar isso com fé, você não vai ficar vazio. Você vai ficar leve. E leveza é o primeiro sinal de restauração. Padre Pio dizia que Deus não tira para humilhar. Deus tira para curar. Agora escute com máxima atenção, porque eu vou te dar um caminho prático, não um ritual. Um caminho, um conjunto de passos simples que Padre Pio orientava para fechar brechas e restaurar o lar. Mas escute bem, ainda há misericórdia, ainda há tempo, ainda há redenção. O confronto não é o fim, é a porta. A porta que separa quem continua adiando de quem decide agir. E no próximo momento, Padre Pio não fala mais de alerta. Ele fala de como fechar as brechas, de como restaurar a paz, de como consagrar o lar e liberar a saúde. Nada termina em medo, tudo termina em redenção. Mas só para quem decide atravessar a porta, então agora respire, porque chegamos ao ponto em que Padre Pio nunca deixava a alma sozinha no peso da revelação. Ele dizia, Deus não revela para esmagar, revela para libertar. E tudo o que foi dito até aqui só faz sentido se conduzir à redenção. Padre Pio ensinava que nenhuma casa está condenada, nenhuma história está perdida, nenhum ambiente está além da misericórdia. Mas ele também dizia que a misericórdia age quando é convidada com atitudes concretas. Não basta sentir, é preciso agir. E a ação começa de forma simples, silenciosa e poderosa. O primeiro passo é a decisão interior. Padre Pio dizia que a casa começa a mudar no instante em que o dono decide. Este lar pertence a Deus, mesmo antes de mover qualquer objeto, mesmo antes de qualquer oração longa. Quando você decide, algo já se desloca no invisível. A autoridade retorna. O segundo passo é a retirada consciente, não com medo, não com raiva, mas com lucidez. Aquilo que você reconheceu que carrega dor, confusão, apego doentio ou contradição espiritual, precisa sair. Se pode ser doado, doe. Se precisa ser descartado, descarte com respeito. Padre Pio dizia, quando você solta, Deus preenche. O terceiro passo é a purificação do ambiente. Padre Pio orientava algo simples, abrir as janelas, deixar o ar circular e rezar em voz alta, ainda que poucas palavras. Se você tiver água benta, use com fé, sem teatralidade, e diga com verdade, Senhor, esta casa é tua. Isso basta para iniciar a restauração. Depois vem a consagração. Padre Pio insistia que toda casa deveria ouvir o nome de Jesus pronunciado com autoridade, não como costume, mas como declaração. Ele ensinava que dizer em voz alta, Jesus, toma posse deste lar, reorganiza o ambiente espiritual.
O inimigo respeita onde há dono declarado. E então vem o passo mais esquecido, a manutenção. Padre Pio dizia que a paz precisa ser cuidada, não com perfeição, mas com vigilância amorosa, palavras mais cuidadosas, silêncio quando necessário, oração breve, mas constante, não para viver em tensão, mas para viver em presença. Ele ensinava que a saúde floresce onde a paz permanece, onde a casa volta a ser abrigo e não campo de batalha, onde o corpo finalmente descansa porque a alma parou de lutar contra o ambiente. Muitos melhoraram sem perceber quando a casa foi restaurada, porque o corpo responde rápido quando o peso sai. Agora, se você puder, faça isso comigo em espírito. Onde estiver, em silêncio ou em voz baixa. Senhor, eu te entrego minha casa. Tudo o que entrou sem discernimento eu coloco diante de ti. Tudo o que bloqueou minha paz eu libero agora. Que este lar seja lugar de vida, repouso e cura. Que o ano novo encontre portas fechadas para o mal e abertas para a tua graça. Amém. Padre Pio dizia que essa oração, feita com verdade, muda a atmosfera imediatamente. Talvez não com sinais visíveis, mas com algo mais precioso: leveza. E onde há leveza, a saúde encontra espaço para voltar. Nada termina em medo. Tudo termina em esperança responsável. Porque Deus não quer te ver preso. Deus não quer te ver adoecendo por causa de permissões. Deus quer te ver livre. E a liberdade começa onde você decide cortar. E agora, apenas isso importa. Agora, escute como quem recebe um último selo, não um último aviso. Padre Pio dizia que o céu não dá advertência sem abrir uma porta clara de redenção. Ele dizia que a misericórdia começa quando a pessoa para de negociar com o que a enfraquece. Padre Pio ensinava que a misericórdia começa quando a pessoa se posiciona, quando ela diz, chega, quando ela escolhe ordem, quando ela escolhe paz, quando ela escolhe Deus, e quando ela escolhe Deus, o ambiente responde. A casa não é apenas um lugar onde você mora, é um espaço entregue por Deus para ser refúgio, não prisão. Ele dizia, quando o dono se posiciona, o ambiente obedece. Não é preciso medo, não é preciso rituais complexos, não é preciso palavras difíceis. O que Deus respeita é a verdade do coração, e a verdade do coração reorganiza o invisível. Primeiro, escolha um momento simples, ainda hoje ou amanhã. Não adie. O adiamento enfraquece a decisão. Fique de pé no centro da sua casa ou no lugar onde você mais sente peso. E em voz audível, mesmo que tremendo, diga, Jesus, este lar é teu. Padre Pio dizia que essa frase, quando dita com consciência, reorganiza o território espiritual. Não porque você tem poder próprio, mas porque você se coloca sob autoridade. E onde há autoridade, o inimigo não brinca. Depois, ele orientava um gesto de entrega, não um gesto dramático, um gesto firme. Aquilo que você reconheceu que precisa sair, coloque fora. Doe. Descarte. Afaste. Tire do altar interno. E faça isso não com ódio, mas com paz. Porque o que sai com paz não volta com peso. Em seguida, Padre Pio recomendava algo que muitos negligenciam: agradecer antes de sentir. Agradecer antes da melhora visível. Ele dizia que a gratidão abre espaço. E onde há espaço, Deus age. Ele ensinava uma oração curta, que você pode guardar e repetir sempre que sentir necessidade. Jesus, confio esta casa a ti. Guarda este lar, purifica este ambiente, restaura nossa paz. Amém. Nada além disso. Nenhuma palavra a mais é necessária. Padre Pio também alertava. Depois da restauração, não volte a tolerar o que você já discerniu. Não por medo, mas por amor. Amor à paz, amor à saúde, amor ao que Deus está fazendo. Porque Deus constrói, mas você precisa proteger. E escute isso com atenção final. A saúde não é apenas ausência de doença, é presença de ordem. Onde há ordem espiritual, o corpo respira, a mente descansa, a alma se alinha, e o ano novo pode começar diferente. Nada do que foi dito aqui é condenação,
É libertação, você não foi acusado. Você foi escolhido para ouvir antes que o desgaste se torne maior. Porque muitos só percebem quando o corpo já caiu. Mas você ouviu. Você permaneceu. Você chegou até aqui. Padre Pio dizia que quando alguém escuta até o fim, é porque o céu já começou a agir. E quando alguém decide, mesmo com medo, a graça encontra passagem. Que o ano novo encontre sua casa mais leve. Que encontre seu corpo mais livre. Que encontre sua alma em paz. Nada termina em medo. Tudo termina em redenção.